Paz e graça, irmãos. Chegamos ao 13º livro da Bíblia, primeiro livro de Crônicas. Qual a importância do livro de Crônicas? O primeiro livro de Crônicas ele foi escrito por Esdras, segundo a tradição judaica, e ele vai ter aqui duas ênfases. A primeira ênfase vai ser na questão da genealogia. O livro já começa no primeiro capítulo, vai até o capítulo 9, falando muito sobre a genealogia. E qual a importância para o judeu sobre a genealogia? Provar as linhagens. A linhagem de Davi, a linhagem dos levitas, que eram os responsáveis pelo culto, e também a linhagem do Messias. Então, o livro ele vai ter uma perspectiva sacerdotal, diferente do livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que é uma continuidade da história. O livro de Crônicas ele vai recontar a história, só que de um ponto de vista sacerdotal, de um ponto de vista espiritual. É por isso que capítulo 21, por exemplo, vai dizer que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Diferente do registro de 2 Crônicas, que vai dizer que Davi ele manda contar o povo para então ele se gloriar ali no número de soldados. Aqui no capítulo 21 de 1 Crônicas diz que foi Satanás que se levantou contra Israel. Então Satanás que tentou Davi para que Davi ele levantasse o censo. Satanás ali ele incitou para que Davi se sentisse orgulhoso das suas proezas. Então o livro, primeira parte, ele vai falar sobre a questão das linhagens. É interessante ler. Se você tiver interesse em ler ali, passo a passo, mas você, quando pegar o livro de Crônicas para ler, você vai falar, pô, mas eu estou lendo isso aqui, essa história já aconteceu. Você fica ciente que foi de um ponto de vista sacerdotal. E foi escrito depois que os judeus estavam voltando dos exílios, voltando dos cativeiros assírio, persa e babilônico. Então é um livro assim muito interessante nesse sentido. Eu não vou me estender muito nesse livro, é só para que você tenha essa noção de que o livro ele foi escrito de um ponto de vista sacerdotal, como que o culto ele foi organizado. A gente tem a ênfase aqui em Davi instituindo os levitas como cantores no templo, né? Antes os levitas eles faziam só o serviço no tabernáculo e aqui eles vão ser responsáveis pelo louvor, vão ser os ministros de louvor. É por isso que na atualidade a gente tem hábito de dizer, né, que os levitas, né, os cantores, os músicos, são os levitas do Senhor. E tudo isso a gente encontra aqui no livro de 1 Crônicas. Então o livro escrito por Esdras vai ter um ponto de vista sacerdotal, vai mostrar os acontecimentos de um ponto de vista espiritual. E qual a lição que a gente tira? Que a nossa vida, que o desenrolar da nossa vida não são acontecimentos aleatórios. Deus está no controle e existe um significado espiritual para cada acontecimento. Assim como está essas guerras aí acontecendo, eu li até uma frase de John Piper dizendo que se a Bíblia diz que haverá guerra, o cristão deve orar por paz, e ali ele está dizendo que a guerra é uma coisa necessária. Só que a Bíblia também diz, bem-aventurado, Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Então que a gente possa conseguir enxergar, da mesma forma que o autor de 1 Crônicas, ele conseguiu enxergar uma perspectiva espiritual, que a gente possa enxergar com a perspectiva espiritual de tudo que tem acontecido nos nossos dias. E que nós possamos pedir ao Senhor para guardar a nossa vinda, guardar a nossa vida para a sua vinda, porque é a sua palavra se cumprindo. Que nós possamos exercer misericórdia, que nós possamos orar por essas pessoas, pelos inocentes que estão lá sofrendo em meio a essa guerra, e que nós possamos pedir discernimento a Deus, até mesmo ao ler a sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.